Estamos de volta e Ricardo Mota, entrevista desta semana, tem como convidada a médica hepatologista Leila Tojal, que é presidente da Associação Alagoana de Apoio aos Doentes e Transplantados de Fígado, uma entidade que nasceu há 2 anos e tem crescido, né, doutora Leila? E ela vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas eu deixei como indagação não apenas a questão da hepatite C, de que ela falou aqui no bloco passado, mas a hepatite A e B, que tem crescido e, nesse caso, tem vacina. E as mães estão deixando de vacinar os seus filhos, né? Verdade. Talvez pelo sucesso da vacina, né? É verdade. Que, enfim, a doença vai desaparecendo. Só que isso é muito grave, né? Muito perigoso. Grave, muito, extremamente grave, até porque, assim, através da vacinação, você tem uma imunização de 100%, né? Então, você preveniria casos graves, mesmo a hepatite A, que não, na maioria das vezes, ela não se transforma em doença crônica, né? Não é uma doença que evolua para a cronicidade. É a mais leve, ela né? é a mais leve, que é a transmissão que se chama fecal-oral, através de água e alimentos contaminados. E essa hepatite, em uma porcentagem pequena, mas que existe, pode evoluir para a sua forma fulminante. Né? Então, não tem sentido você não vacinar. Essa vacina é disponível na rede pública, então você não precisa gastar nada para fazer essa vacina, absolutamente segura, né? Se dirige a um posto de saúde e a criança vai receber essa vacinação. Com relação à hepatite B, desde a criança até o adulto, está aí totalmente disponível a vacinação. Então, aí você que anda na noite, você que namora, você que se expõe mais, você poderia prevenir esse tipo de hepatite. A hepatite C não existe vacina ainda, mas para a hepatite B existe, então todos nós somos expostos, não só as pessoas que têm múltiplos parceiros, como as pessoas que são monogâmicas, porque você pode se expor num salão de beleza, num dentista, em qualquer desses locais onde possa haver pequenas partículas de sangue. Você vacinado contra a hepatite B, você nunca vai contrair a doença. Pois é, uma outra epidemia, né? Esse movimento anti-vacina, né, que a gente acompanha. É uma epidemia, né? É uma doença social grave. É verdade. A gente vê com bastante tristeza isso e a gente busca vacina para todas os outros tipos de hepatite, né? A gente só tem para A e para B, mas que a população, mesmo a mais esclarecida, tem corrido das vacinas e isso não pode continuar, né? A gente tem que ter uma responsabilidade social, né? Não só conosco, com as pessoas que estão ao nosso redor, nossa família. A vacina é segura, não tem nenhum efeito colateral, então vai prevenir uma complicação muito grave futura. Quantos transplantados de fígado existem aqui no estado de Alagoas hoje? Nós temos em cerca de 400 transplantados de fígado. Na nossa associação existem mais de 100 desses transplantados, já estão com a gente. E todos os dias entram novos transplantados para se unir ao nosso grupo, né, tornar o nosso grupo mais forte. E é um grupo que, em sua maioria, foi transplantado aqui no estado irmão, que é Pernambuco, através do Dr. Cláudio Lacerda, que abre as portas realmente para os alagoanos. E não mesmo, a pessoa às vezes pensa, não, é pelo SUS, é difícil chegar, mas eles têm uma associação que é irmã da nossa, chamada APAF, e que eles acolhem os nossos pacientes. Eles têm inclusive uma casa de apoio, uma casa de acolhimento para aqueles pacientes que não têm condição financeira de pernoitar lá em Recife. Eles acolhem essas pessoas lá e para fazer todo o tratamento, inscrição na lista, tem uma fila, porque tem uma fila, né? Tem uma lista. Exatamente. E depois a busca da compatibilidade. Exatamente. Né? Essa lista existe, né? Você entra nessa lista de espera. A lista de espera em Recife cerca de 98 pacientes que estão aguardando atualmente, né?
E a compatibilidade com relação ao fígado é muito tranquila, Ricardo, porque basta ter o mesmo tipo sanguíneo e se leva em consideração o peso, a altura e a estrutura física do paciente. Para que um paciente, por exemplo, um paciente grande, não receba um fígado pequenininho, insuficiente, né? Mas que não é tão complexa como outros órgãos, sabe? É muito mais fácil. Agora, o que a gente precisa incentivar cada vez mais é a doação dos órgãos, né? Para que essas listas os pacientes não faleçam em lista de espera, né? A sobrevida de um transplantado de fígado, eu lembro de uma pessoa, talvez a senhora recorde, o Dr. Mário Gama, lembra do professor Mário Gama? Uma figura adorável. Mário Gama, meu paciente. E foi, adorável, gostava demais do seu Mário, era uma conversa agradabilíssima, bem-humorada. O seu Mário tem uma sobrevida longa, né? Bastante longa, né? O seu Mário, ele sobreviveu muitos anos e ele veio a falecer de complicações cardíacas que nada teve a ver com o transplante e era hepático. já assim, uma idade bem avançada. Né? A sobrevida do transplante hepático é em torno de 80%. Em alguns estados, como São Paulo, ela cai um pouco, porque, na verdade, eles terminam transplantando só pacientes muito graves, porque a lista deles é muito longa, né? E aí terminam transplantando o paciente numa condição clínica muito pior. E aí, com isso, eles têm uma sobrevida um pouco menor do que a nossa aqui de Pernambuco. Mas são os pacientes que vão para a lista são aqueles pacientes que estão em insuficiência hepática, que eles não sobreviveriam muito tempo. Então, não é uma questão nem de escolha, é uma chance de vida. Né? É um sopro de vida, porque se você não transplantar na condição de insuficiência hepática, você vai evoluir para o óbito em pouco tempo. Veja só, recentemente, mais uma vez, né, apareceu um outro problema, que é a história da falta de medicamentos para transplantados. Exatamente. No caso dos pacientes transplantados de fígado, qual a gravidade disso? É uma gravidade extrema, Ricardo, porque esse paciente precisa do imunossupressor para ele não evoluir para rejeição. Então, para eles, não é uma questão, pode faltar uma semana, pode faltar um período, não pode faltar. Isso, quando o paciente é transplantado, a gente já informa para eles que mais importante até do que ele se alimentar é ele tomar a medicação. Tá? Então, isso para eles é vital. Essa medicação não pode faltar. Mas tem faltado com frequência? Faltou recentemente. Acho que em maio, voltou, né? Voltou a ter, e a gente espera realmente que o Sistema Único de Saúde assim, não permita que isso aconteça novamente. A nossa associação se ajuda muito, né? Os pacientes se ajudam uns aos outros, e aí a gente não deixou quase que faltar, porque os pacientes que estavam com alguma sobra emprestavam para os outros, e aí nós fizemos esse trabalho social que foi se ajudando bastante, sabe? Mas que é uma coisa que nos angustia, quando fala sobre falta de medicamento imunossupressor, a gente se angustia bastante, porque isso pode implicar em perda de pacientes transplantados. Você falou, quer dizer, os transplantes aqui dos alagoanos, eles são feitos em Recife. Quando é que Alagoas vai passar a fazer transplante de fígado? Você responde daqui a pouco. Tá bom. Até já.